aí, pessoal, vamos falar da entrevista, forte entrevista de Marcos Herrmann, hoje na Bandeirantes. Muitas informações e também na lista de convocados do Grêmio pro enfrentamento para decisão contra o Corinthians. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, fique com este recado, que é para você que está precisando de uma renda extra. Que tal trabalhar para empresas ganhando em dólar e na segurança de casa? Isso mesmo, e é necessário apenas um computador ou um celular com internet. O curso Lucrando em Home Office ensina o passo a passo profissional para esse trabalho, com uma equipe que lhe ajuda se você não tiver experiência. E para comemorar os 10 mil alunos satisfeitos com o curso, esse curso sai por tempo limitado por R$ 47, isso mesmo, com garantia de satisfação. Ou seja, se você não gostar, eles devolvem o seu dinheiro. Clique agora no link da descrição deste vídeo e garanta sua vaga promocional para começar a trabalhar ainda hoje. Gente, dois conteúdos muito específicos nesse vídeo. Os convocados, que eu vou citar depois, a lista de relacionados e a entrevista de Marcos Herrmann. E essa sim merece muito a nossa análise ponto a ponto. Porque Marcos Herrmann conversou hoje à tarde com o JB, com toda a equipe, com o Sérgio Boas e toda a equipe da Bandeirantes no Atualidades Esportivas e deu muitas informações. Algumas, inclusive, fortes. Ele se incomodou em alguns momentos e acho muito importante que a gente analise. Né? Sobre as conversas que dirigentes e comissão técnica tiveram com os jogadores do Grêmio a partir da derrota, da dura derrota. Olha o que disse Marcos Herrmann. A reunião da comissão técnica com o grupo foi a mais visível para o público externo. Foi uma conversa legal e, acredito, positiva. Para levantar o astral, se utilizou conversas individuais, mostrando as circunstâncias que se passaram e também as circunstâncias futuras. Acho importante que ele faça isso, e ele coloca a importância dos 4 próximos jogos e ele vai, com certeza, trabalhar muito isso. Sobre a goleada do Flamengo, ele disse, claro que fica à vontade de dar uma resposta, pois é péssimo ser goleado, mas o nosso problema não é o Flamengo, nosso problema é a posição no Campeonato Brasileiro, pois temos que almejar coisas maiores, nosso problema é muito maior que somente a derrota para o Flamengo. Perfeito, é isso mesmo, é isso mesmo. Não acho que a goleada passou pelo lado psicológico do time. Tivemos equívocos internos nossos e a partir do segundo gol desandou a maionese. E é verdade, né? O time desmancha a partir do segundo gol. Quando toma, já no segundo gol já está desmanchado, né? E acho importante isso. E Marcos Herrmann então faz uma relação, e eu vou sublinhar isso porque é muito importante. Ele falou sobre os xingamentos dos conselheiros ou dos convidados aos jogadores do Grêmio, em especial ao Ferreira. E olha o que disse Marcos Herrmann. Com toda a razão incomodou o jogador Ferreira, incomodou a direção e olha só, olha o que diz Marcos Herrmann. E essas pessoas não serão mais convidadas enquanto houver as restrições por conta da pandemia, pois não foi um comportamento adequado. Eu até vou parar aqui, que eu... Precisou o vice-presidente de futebol ir lá, que escândalo foi isso. Nós não aceitamos ofensas aos profissionais do clube. Ou seja, os convidados do Grêmio xingaram os jogadores na cara da direção. Olha, é duro, mas vamos em frente. Sobre a demora para contratar o meia, e aí ele se incomoda, ele diz, as contratações são feitas no tempo que elas podem ser feitas e não no tempo que queremos. Ficamos tentando o Campas por 30 dias. Se o treinador, na ocasião, início da temporada, entendia que não precisava de um meia, este é um direito do treinador. De 4 meses para cá, entendíamos que o meia era importante para reforçar o time, mas tínhamos a janela pela frente. Na verdade, incomodado com a pergunta, disse que o tempo era definitivo e que tenta 30 dias e que o primeiro treinador, no caso o Renato, início de temporada, não queria. Sobre a ida de Juan, que eu fui muito crítico, ele disse, e olha que interessante a resposta e a alegação do Grêmio a gente tem que colocar. Era parte contratual de obrigação nossa que ele fosse em setembro à Itália, para que fizesse exames médicos e assinasse o contrato. Nós escolhemos que ele fosse na semana da Copa do Brasil
pois achávamos que era o momento adequado, já que o nosso foco pleno é o Brasileirão. Então ele diz que como a prioridade foi essa, por isso tirou o jogador, preferiu tirar da Copa do Brasil do que correr o risco de tirar no Brasileiro. Em cima dessa realidade, a gente pode colocar inclusive que o Grêmio fez de propósito, né? O Grêmio, olha, se é para perder, perdemos aquele jogo lá, não vamos perder outro. Ficou evidente isso. Sobre Douglas Costa, ele também se refere e aí faz o tempo da lesão, que acabou virando uma discórdia, mas que hoje a gente tem já a leitura, inclusive na parte relacionada ao lado oficial, né? A lesão é um pouco mais que um incômodo muscular e ele tem que ficar uma semana fora. Conservadoramente, falamos em 4 semanas. O Grêmio confirma, então, 4 semanas. Mas temos esperança que volte antes, pois ele é muito forte fisicamente. Ou seja, o Grêmio confirma as 4 semanas que Luiz Henrique Benfica trouxe hoje, tanto no YouTube quanto na Rádio Bandeirantes, 4 semanas, mas a esperança é que dure menos. Mas 4 semanas, sem Douglas Costa, e aí é torcer. Sobre as reintegrações de Everton e de Vitor Ferraz, significa o reconhecimento que Everton e o Ferraz trabalharam com extremo afinco e dedicação, sempre satisfeitos, sem se queixar. É reconhecimento da comissão técnica ao esforço deles. Viram, sim, alternativas, ou seja, passam a ser alternativas para Filipão, buscando a saída do Grêmio desse buraco que se colocou. E aí a gente chega no segundo ponto deste conteúdo, que diz respeito à lista de relacionados. Vamos a ela, tá? Olha que interessante. Breno e Chapecó, sem nenhuma dúvida, Chapecó é o goleiro titular, mas Breno está relacionado. Breno e Chapecó são os goleiros. E aí os 4 laterais que o Grêmio tem. Cortez, Diogo Barbosa para a lateral esquerda, Rafinha e Wanderson. Lembrando, o time deve ter Wanderson e Rafinha. Os 2 laterais esquerdos ficam no banco. É incrível isso, mas é o que tem. Os zagueiros, o Grêmio já compõe com todos. Jeromel, Kahneman, Tonhão e Juan. Lembrando, no conteúdo que eu fiz à tarde, Juan apareceu no bid, então também está relacionado, confirmado. Os volantes, Darlan, Lucas Silva, Maicon, Thiago Santos e Vijaçante. Os meninos estão fora. Bobson, Fernando Henrique, o próprio Sarará, todos fora. Darlan, Lucas Silva, Maicon de volta, Thiago Santos e Vijaçante. Para meia, Jean-Pierre, Campas e Jonathan Robert. Lembrando que a lista de prioridade deve ser Campas, o primeiro a entrar, acho que ele começa na reserva. Pro ataque, o Grêmio tem o Alisson, o Borja, o Diego Souza, o Ferreira e o Léo Pereira. Ou seja, dentro do que a gente tinha imaginado e programado, o Grêmio deve ter o Chapecó, o Wanderson, o Jeromel, ou Jeromel e Juan, ou Jeromel e Kahneman, e aí o meio-campo com o Lucas Silva, com o Thiago Santos, com o Vijaçante, e na frente Alisson, Borja e Ferreira. Basicamente deve ser esse o time, mas a gente aí já vai trazer amanhã pela manhã essa situação. Ou seja, está definido, claro e definido. Vamos torcer que tudo caminhe bem. Michael de volta, Jeromel e Kahneman, o grupo está aqui. O Grêmio vai investir nos cascudos e isso fica evidente a partir de agora. Vamos torcer, o que nos resta é torcer. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.